Olá, aqui é o Gelson e eu vou estar dando uma aula falando sobre orações subordinada substantiva, né? Eu vou estar falando aqui sobre duas classificações de orações subordinadas substantivas. Eu vou falar sobre a oração subordinada, nós vamos conhecer a subjetiva e a oração subordinada predicativa. Elas são 6. Mas só que eu vou falar apenas de duas, né? Aí na próximas aulas eu faço das outras. Oração subordinada substantiva, o que é que diz o conceito? Ela tem valor de um substantivo, né? E exerce a função sintática de... a oração subordinada subjetiva, ela exerce a função de objeto direto. Ela exerce a função de objeto indireto. Só para nós relembrar. Objeto indireto, né? Complemento nominal. Exerce a função também de oposto. E ela exerce também a função de predicativo de quê? Do sujeito, certo? Objeto direto, complemento nominal, oposto e predicativo do sujeito, e exerce a função também de sujeito. Como eu falei, eu vou falar apenas de duas classificações, que primeiro nós vamos conhecer a subjetiva. A oração subordinada subjetiva, né? A oração subordinada subjetiva é quando ela exerce a função sintática do sujeito do verbo da oração principal. Ela é chamada de subjetiva. Como, por exemplo, essa frase bem aqui, ó. A situação de limites é fundamental, certo? A situação de limites é fundamental. Nós temos aqui um período simples. Aí você pode estar se perguntando, mas por que esse período aqui é um período simples? Porque eu tenho apenas uma oração. No caso, quem vai determinar o tanto de oração é o verbo que vem do verbo ser, ok? Então, aqui nós dizemos que aqui é o sujeito da oração, a situação de limites é o sujeito, nós chamamos de sujeito, e é fundamental, nós chamamos aqui de predicado, ok? Aí nós chamamos de período simples, né? Sim, mas esse daqui é uma oração subordinada? Ainda não. Agora eu vou transformar esta oração em uma oração subordinada subjetiva. Como é que vai ficar? Deixa eu colocar aqui. É fundamental que limites sejam superados, ok? Mas antes de tudo, o que significa o nome subordinada? A palavra subordinada, ela não tem sentido sozinho. Para poder ter sentido, ela precisa da outra oração para poder existir, né? A oração subordinada ela não se sustenta sozinha, digamos assim. É fundamental, aqui nós chamamos de, a primeira oração vai ser chamada de oração principal, né? E que limites sejam superados, nós vamos chamar de oração
subordinada, substantiva, subjetiva, porque ele exerce a função sintática de sujeito. Então, esse período aqui, ó, ele é chamado de período já composto e não de período simples. Esta segunda oração, aliás, essa segunda oração aqui é a mesma que essa, só porque está no período composto, né? E aqui nós temos quantos verbos? Nós temos 2 verbos. O verbo que vem do verbo ser, e, aliás, sejam, e o verbo tá? Então, uma coisa importante, quem ligou as 2 orações vai ser o conectivo que vai ligar a oração principal e a oração subordinada, ou seja, é que vai ligar as 2 orações, ok? Algumas expressões que vão ajudar você a transformar uma oração subordinada subjetiva, eu vou dizer algumas expressões que onde for mudar. Eu vou colocar bem aqui, ó. É fundamental, entendeu? É fundamental, é provável, né? É fundamental, é provável, é bom, aliás, é bom e é possível, certo? Aqui você pode utilizar essas expressões quando transformar a oração subordinada subjetiva, usando essa expressão aqui, ó. Tem outras. É fundamental, é provável, é bom e é possível. Nessa nós usamos qual foi? Essa daqui. Agora nós vamos ver a oração subordinada predicativa, que tem predicativa. Quando é que ela é uma predicativa? É quando ela exerce a função sintática de predicativo do sujeito. Ó, as pessoas parecem o quê? As pessoas parecem inseguras. Quem é o sujeito? As pessoas. É o sujeito. E parece, nós temos o verbo de ligação, certo? E em segura nós temos o predicativo do sujeito. Então aqui nós temos o período simples. Por quê? Porque eu tenho quantos verbos nessa oração? Apenas um, verbo parecem. Que o verbo parece está concordando com o sujeito, no caso pessoas. Como é que essa frase vai ficar no período composto? Vai ficar assim, ó. As pessoas parecem que estão inseguras. Aqui, ó, oração até aqui, ó, principal e que estão inseguras é chamada de oração subordinada predicativa, né? Predicativo porque essa é a função de predicativo do sujeito. E quem ligou as 2 orações foi o conectivo que serve para ligar, ou seja, é como se fosse uma ponte, entendeu? Quando eu estou afirmando, né, alguma coisa, eu uso o que? E quando é uma hipótese, alguma possibilidade, eu uso o se. Então, eu espero que vocês tenham gostado nessa aula de gramática sobre orações subordinadas e obrigado. E uma coisa interessante, para você saber classificar, dizer os tipos de orações, os 6 tipos, é necessário você saber o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, complemento nominal, essa ferramenta também.